e esse é o nosso pastor Ezequias, né? Nesse papo inicial, papo de quinta, primeiro episódio, pastor Ezequias Barbosa. Olá, eu sou o presbítero Roberto Boni Cardoso e este é o Papo de Quinta, sempre um bom papo na SB Cursos Livres TV. Hoje o nosso convidado para o Papo de Quinta é o marido, pai, pastor e empresário Ezequias Barbosa. Nascido Ezequias Ferreira Barbosa, Ezequias é marido de Fernanda, com quem é casado há 18 anos, pai de Mateus, de 19, e Mariane, de 9 anos. Na fé, recebeu a Cristo aos 8 anos e há 10 anos foi ordenado pastor. A família do pastor Ezequias Barbosa, a Mariane, o Mateus e a sua esposa Fernanda. Pastor Ezequias, a ordem está correta? É essa mesmo? Marido, pai, pastor, empresário? Sim, com certeza. Primeiro vem a família, né? O cargo ministerial vem depois. Então, como o reino de Deus é primeiro, vem também antes do empresário. Então eu acertei na ordem. Com certeza. É essa mesmo. Que ótimo. Bom, pastor, obrigado por aceitar o convite, né, de estar aqui nesse primeiro papo de quinta, né? Eu tenho um prazer, né, em ter aqui a sua presença aqui. É uma alegria para mim ter a sua presença aqui na noite de hoje. O prazer é todo meu. Aleluia. E a responsabilidade também, né? Responsabilidade no meio da alegria ou responsabilidade no meio da dor? Como é que funciona estar aqui hoje? É na alegria. É na alegria? Na alegria. Que ótimo. Pastor, o senhor lembra como é que foi a sua conversão? Conta para nós aí como foi essa sua experiência de entrada na fé, né? A sua experiência inicial ali, como iniciou a sua fé em Cristo? Então, costumamos dizer que nascemos na igreja, né? Ninguém nasce no hospital, né? O crente sempre nasce na igreja. Eu sou filho de pais cristãos. Meu pai, ele era presbítero da Assembleia de Deus. Minha mãe sempre serva do Senhor. E eu nasci num berço evangélico. Porém, a gente entende que filho de crente não é crente. Não é não? Não. A gente sempre ouve, filho de peixe, peixinho é, filho de crente, crentinho é. Não tem como ser, né? Porque a salvação, primeiro, é que a salvação é individual. Então, o pai não leva o filho para o céu, a mãe não leva o filho para o céu e assim por diante. Então, eu fui ensinado desde pequenininho, eu sempre fui para a igreja, eu sempre gostei de estudar, desde na época que eu nem sabia ler. O engraçado é que eu ia para os cultos que a gente tinha lá, de culto no lar, né? Um dos pontos de pregações que a gente chamava na época, eu levava uma Bíblia, eu nem sabia ler, eu levava. E eu sempre sendo ensinado, me fora ensinado que eu tinha que, na época, aceitar a Jesus. E com 8 anos de idade eu sentia algo queimando no meu coração, a necessidade de levantar a minha mão e mostrar publicamente que eu estava recebendo a Jesus. E fui assim. Só que com 13 anos, aquela vontade de conhecer o que o mundão oferece, eu me afastei. O mundo tem tantos atrativos, não é verdade? Muitos. E é interessante porque eu não falo que eu me desviei, porque eu não conseguia fazer nada. Eu só sentei à beira do caminho, numa pedra, para descansar um pouquinho. E voltei para Jesus uns 2 anos depois. Eu fui a um culto e ali eu senti... Parecia que só tinha eu na igreja, né? O pastor pregava, apontava o dedo e vinha em cima de mim. Ele uma distância de 20 metros, eu ali. Uma característica da pregação é isso, né? Muitas vezes pode ter 50 pessoas, 100 pessoas, 10 mil pessoas lá, mas sempre boa parte daquele público vai sentir que a pregação é para ela, não é verdade? Isso que é interessante, né? A pregação ela não volta vazia exatamente por causa disso. Hoje muitos pregadores estão preocupados em pregar para a massa,
em fazer o frenesi coletivo e esquecem que quem faz toda a obra é o Espírito Santo. E naquele dia o Espírito Santo me tomou. E engraçado porque eu fiquei ali relutando, brigando com Deus. Não, hoje não é o dia, hoje não é o dia, hoje não é o dia. Até que eu comecei a ouvir a igreja glorificando. E quando eu abri meus olhos para ver o que era, eu estava no meio da igreja desse jeito. Foi ali que eu voltei para Jesus e iniciei, digamos assim, a minha carreira na fé. Pastor, o senhor citou o Espírito Santo. Só para tornar claro, inclusive para as pessoas, né, que vão ver esse episódio, o Espírito Santo é uma força, é uma pessoa. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. Ele faz parte da Trindade, né? Porque nós temos um único Deus, porém esse Deus é composto. Ele é composto de Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem sua personalidade, ele tem as suas características próprias, independente do Pai e do Filho. Então, o Pai, ele teve o projeto da criação, o projeto da salvação. O Filho executou esse projeto quando ele consumou na cruz. E o Espírito Santo hoje nos conduz ao Filho para sermos salvos. Aleluia. Ali que essa que a gente entende, né? Glória a Deus. Bom, a minha história não começa na minha infância, né? Do ponto de vista da fé, eu fui receber a Cristo, né? A frase que o senhor utilizou, né? Utilizando a sua frase, eu fui receber a Cristo quando já estava adulto, né? Já era casado, pai de 2 crianças, né? E eu posso dizer que eu sei de que lamaçal do pecado, né? Uma expressão que a gente utiliza muito, né? De que lamaçal do pecado Deus ele me tirou, né? Eu sei que existe uma questão, uma diferença fundamental, né? Daquelas pessoas que nascem num lar evangélico, não é verdade? Num lar já estruturado na fé cristã, e aquelas pessoas que iniciam a sua carreira cristã quando elas estão já com uma idade mais avançada, jovem, adulto, né? O senhor sente isso no seu pastorado, nas pessoas com quem o senhor tem lidado, né? Essa diferença é perceptível mesmo? Sim, sim. Prós e contras, né? A vantagem de quem nasce no berço evangélico é que ele teve todo um ensinamento desde criança. Porém, isso também causam vícios. Esses que falam que nascem na igreja acabam carregando vícios e são muitas vezes difíceis de lidar, porque eles acham que são donos da igreja, muitas das vezes. E agora, aqueles que recebem a Jesus depois de mais velho, eles dão mais valor também. Porque, como você falou, eles sabem do lamaçal de pecados que eles vieram. Então, quando Jesus salva, quando Jesus liberta, quando ele vai, ele transforma, quando ele olha para trás, ele não sente saudade daquela vida. E ele dá valor, ele é grato por aquilo que Deus fez por ele. Bom, é muito comum, né, a gente ouvir que o crente é um ser humano limitado, né? Utilizam até a expressão bitolado, né? Você sabe que bitola é aquele equipamento que você coloca nos animais para fazer com que eles sigam só na direção que você deseja sem olhar para os lados, né? Gente de baixa instrução, incapaz de ter um raciocínio mais elaborado, né? Pouca intelectualidade, pouca erudição, né? O senhor consegue enxergar preconceito pelo fato de ser cristão na sua vida, ou já viu questões de preconceito direcionado a outras pessoas cristãs? Sim, sim. No trabalho, principalmente, né, quando você vai, eu trabalho com um público em geral e faço atendimentos em residências, faço atendimentos assim em escritórios, etc. E às vezes a gente conversando, a gente fala, não, eu sou pastor. A pessoa já olha assim. Por quê? Como você falou, o crente ele é bitolado, o crente ele não é intelectual, o crente ele não tem muita informação e assim por diante. Acredito que tenha passado essa época, né? Realmente tivemos um período onde os cristãos eles não estudavam, eles eram
levados a pensar aquilo que o líder ensinava. Porém, hoje nós estudamos, nós buscamos conhecimento. Então, o crente não é só crente, né? O crente, ele é crente, ele é empresário, ele é advogado, ele é médico, ele é infinidade de coisas. Mas ainda assim a sociedade, quando fala crente, já vai falar assim, pô, esse cara já vai começar a me perturbar aqui, porque ele só vai falar de Jesus. O cara vai vender aqui um celular, mas ele não vai falar do celular e vai falar de Jesus. Então, complica a nossa situação, porque realmente tiveram crentes chatos, né? Que não sabiam separar as coisas. Mas eu acredito que essa época também está mudando e as pessoas estão respeitando mais os cristãos como alguém que realmente pensa fora da caixinha, muitas das vezes. Entendi. Bom, eu escrevi 2 livros, né? Dentre o primeiro livro que eu escrevi, ele se chama Reflexões sobre Deus da Bíblia e sua relação com a humanidade. E lá no capítulo 3, né, entre as páginas 35 e 38, eu faço menção a cientistas de peso, inclusive, né, que vão incluir aí Louis Pasteur, né, Fabiola Gianotti, Werner Arber, né, e até Isaac Newton. E todas essas pessoas, elas tinham, além da ciência, algo em comum, que era o fato de ser, ou ainda são, né, porque alguns deles estão vivos, né, cristãos. Não obstante o fato deles serem cientistas, né, aquilo que a gente que o senhor estava falando ainda há pouco, né, dizendo do fato de que essas pessoas, elas têm uma formação, mas são cristãs. Newton, aliás, ele diz uma frase interessante, não é? Do meu telescópio, eu via Deus caminhar. A maravilha, a harmonia e a organização do universo só pode se ter efetuado, né, conforme um plano de um ser todo-poderoso e onisciente, né? Ele era meio adepto daquilo que a gente chama de design inteligente, né? Essa teoria que vem sendo discutida no meio do criacionismo nos dias de hoje. Mas falando a respeito disso, né, a gente observa que no meio científico, principalmente nas áreas de biologia, né, existe muita discussão a respeito dessa questão, mas no sentido de tolir, né, a ideia do criacionismo do que de fazer com que ela entre em evidência, porque existe aí há mais de 200 anos uma escravização da sociedade em torno da chamada teoria da evolução, né? Por que eu digo escravização? Porque se um cidadão que seja biólogo ou pode ser um físico, um químico, mas que se ele vier a se declarar cristão hoje, certamente que a sua área de pesquisa não vai receber nem dinheiro, né, nas universidades, porque em tese, né, a pessoa tem que se declarar evolucionista para poder ter a sua pesquisa, sistema, né, bancada, né? Exatamente, para seguir o sistema. É nesse ponto que eu queria chegar. Oi, gente, eu estou muito feliz em anunciar que o meu primeiro livro está à venda em todas as lojas da internet, Reflexões sobre o Deus da Bíblia e sua relação com a humanidade. Você encontra em todas as lojas da internet e, nesta versão, você encontra apenas na Amazon.com.br. Então vai lá na Amazon, você compra esta versão Amazon, ou então em todas as demais lojas da internet, esta versão, ok? Boa leitura, que Deus te abençoe. O sistema, né, na sua vida, ele causa transtorno suficiente, você consegue combater o sistema, você consegue manter a sua fé viva, intacta, ou tem algumas dificuldades ali ao longo do dia a dia, como é que é? Então, até pelo meu trabalho, né, como eu trabalho com vendas, a gente tem a cultura de pensar que o vendedor ele é mentiroso.
Porque ele tem que manipular o seu cliente para vender. Na verdade, a gente não tem que manipular. A gente realmente exerce um poder de influência para que te convença a comprar o meu produto, que o meu produto é melhor do que o do concorrente e assim por diante. Quando eu entrei nesse ramo, eu já entrei orando a Deus e pedindo da seguinte forma: eu quero entrar, mas não quero precisar mentir. Eu quero vender um produto que seja bom, eu tenho que mostrar que esse produto é bom e as pessoas sejam convencidas porque o produto é bom, não porque eu menti, argumentei fiz algo ilícito para que isso aconteça. Hoje eu tenho menos dificuldade. No começo eu tinha aquela coisa: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu tenho que falar isso? Eu não vou falar isso? Se eu não fizer isso, eu não vou vender? Hoje eu não me preocupo muito com isso. Primeiro porque Deus está no controle de tudo. Então, se eu fizer a venda, foi Deus. Se eu não fizer a venda, foi Deus. Eu creio nisso piamente. E durante a venda, a minha apresentação, eu demonstro o produto, o que ele é. Se a pessoa se encantou por ele, viu que é necessário para a vida dela, ela vai adquirir. Se ela julgar que não é, não serei eu fazendo uma força, mentindo, que vou mudar a ideia dela. Então, eu já trabalhei com segurança. Na área de segurança, a gente muitas das vezes precisa, né, inventar alguma coisa. Meu ex-patrão, então, toda hora ele mandava a gente inventar uma mentira. Aí ele olhava pra minha cara, aí eu já falava: eu não vou, né? Essa convocação para o crente, vai lá em mente, né? É algo que pesa demais, né? Não faz nenhum sentido para nós, né? Mas ele já entendia, ele nem me mandava, né? Ele já chegava na hora e já falava assim: você é muito inflexível. Aí eu falava: não sou inflexível. O que é certo, o que é errado, ponto. Não tem um meio termo ali. Não, isso é meio certo. É igual na prova de matemática, a pessoa coloca lá 2 mais 2, ele coloca 5. A professora dá meio certo. Não existe. Ou está errado ou está certo. Então, eu sempre tive isso, essa convicção desde pequeno. E então, para eu conciliar a fé cristã com o trabalho, com o dia a dia, no início tive dificuldade. Depois não. A gente começou. Hoje eu deixo na mão de Deus. Se for para ser, vai ser. Se não for, não vai. E assim a gente continua caminhando. Mas não tem aquela hora assim que a pressão na vida ali, ou de repente você vai perder alguma vantagem e aí dá vontade de colocar a capa do crente secreto e dar uma escondida na fé para poder chegar ali num jeitinho? O que você acha? É possível? Tem alguma hora que isso é possível ou não? Toda hora dá vontade de fazer isso. Porque a tentação ela não vai nos deixar de fora, né? Ela nos agarra. A oportunidade de você fazer é muito grande. E às vezes você olha para sua vida financeira, vai olhar para sua conta bancária, não está nem vermelho, já está roxa. Aí você fala: poxa, se eu não falar isso, se eu não fizer isso, o cliente não fecha. E a minha conta vai ficar roxa mais ainda. É bom lembrar isso, né? Que cristãos, né? Eles também têm dificuldade financeira, né? Sim. Não é algo... Deus é o dono do ouro e da prata, então eu sempre vou ter ouro, sempre vou ter prata, porque eu sou filho de Deus. Há momentos em que a gente passa alguns apertos, não é? Sim. Aliás, Jesus ele vai dizer, né, uma frase que a gente sempre lembra, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Desse jeito. Né? Isso me faz lembrar do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eram 5 pães, 2 peixes, 5.000 homens, além de mulheres e crianças, para alimentar, não é verdade? Então ali teve um aperto. É claro que Jesus é dono do milagre, né? Aí as coisas ficam um pouco mais fáceis. É interessante porque quando levam o problema para ele, né, ele fala: vai lá e compra pão. Aí qual a resposta? Não, dinheiro que a gente tem aqui não tem como comprar para isso tudo. E quantas vezes você acorda de manhã e olha a sua conta e fala assim: o dinheiro que eu tenho aqui não dá para comprar o almoço. Aí surge uma oportunidade de você fazer uma coisa ilícita, algo que vai contra a fé cristã, realmente. Eu
estou vivendo uma fase onde eu tenho aprendido, não só por palavra, mas em ações, a confiar mais em Deus. Eu acredito que se fosse em uma outra época, a vida que eu tenho hoje e as oportunidades que eu tenho para mudar de vida, não pelo lado certo, se fosse uma época atrás eu teria já feito. Mas hoje não, hoje eu vejo Deus agindo na minha vida e me impede de fazer esse tipo de coisa. Porque eu sei que eu tenho mais a perder do que a ganhar. Simplesmente por isso. A gente vê que existe, né, biblicamente falando, a questão da prova, né, onde Deus ele estabelece uma aprovação na vida de uma pessoa, né, na expectativa de que essa pessoa seja aprovada, né? Mas também existem as tentações, não é verdade? Eu tenho uma teoria, ver se eu concorda comigo, que toda vez que uma pessoa cede numa determinada área da vida dela para o pecado, seja ele qual for, dinheiro, tentação com relação ao sexo oposto e por aí vai, ele sempre vai ter uma circunstância para fazê-lo ceder de novo. Por quê? Porque naquela área ele é fraco. E o nosso inimigo comum, né, que é Satanás, ele atua justamente nas nossas fraquezas. Ele não vai atuar onde a gente é forte. Sim, né? sim. Ele vai atuar nas nossas fraquezas. E se a gente caiu em determinada circunstância, em tese, né, ele vai continuar atuando naquela circunstância. Então existe aí uma discussão com relação à questão financeira, dízimo e oferta, coisa e tal, mas no meu entender, e me corrija se eu estiver errado, a gente sempre tem esse problema. Se a gente ceder em uma determinada área, sempre vão acontecer circunstâncias que vão fazer com que a gente caia de novo e de novo e de novo nessa mesma área. É como no futebol, né? Eu gosto de futebol, e no futebol, quando tem dois times que se equivalem no papel, o técnico estuda o quê? Os pontos fortes e os pontos fracos do time adversário. Ele vai montar uma estratégia onde ele ataca o quê? Os pontos fracos. Imagina, se você vai, determinado time vai enfrentar um outro que tem um ataque muito forte. Aí ele vai pegar, e a defesa dele já não é tão forte. Ele vai pegar e vai se abrir todo e vai atacar o time? Não vai. Porque se ele fizer isso, ele sabe que o ataque do outro é mais forte, ele vai tomar gol. Então ele vai ter que se preparar, recuar, porque o outro time vai avançar e ele vai esperar um momento para atacar. Ninguém é tentado da mesma forma que o outro. Talvez um é tentado em área financeira, mas o outro não, o outro já é mais forte na área financeira, então não tem por que ele ser tentado nessa área. Mas ele já é mais fraco para mentir. Já é mais fraco para beber. Então, cada um vai ser tentado na área que realmente ele é mais fraco. E por que ele é tentado? Até para ele se fortalecer nessa área. A tentação não vem de Deus. Isso é bom a gente deixar bem, assim, frisar bem, porque muita gente acha que é Deus quem envia a tentação. A própria Bíblia ela vai dizer, né, que ninguém pode dizer que é tentado por Deus, né? Porque Deus a ninguém tenta, não é? Exato. E ele também não pode ser tentado por ninguém. E no mesmo texto ele vai falar o quê? Que a tentação ela vem dos nossos próprios desejos. Então, se eu desejo muito dinheiro, eu sou tentado na vida financeira. Se eu desejo muito mulher, eu sou tentado na vida sexual e assim por diante. Me lembrou aquele desenho do Pica-Pau, né? Iate, mansão, mulher. Comida. Mais ou menos isso aí. Desse jeito aí. Pode falar Pica-Pau? Será que o YouTube não vai cortar, não? Oh, meu Deus. Bom, vamos partir então para o lado um pouco mais prático. A gente está sendo muito filosófico, né? Você é casado, né? É pai de um rapaz de 19 e uma menina de 9 anos. Aliás, vai fazer 9 anos amanhã, né? Não é isso? A Mari vai fazer 9 anos amanhã? Não, na verdade, quando for exibido, já vai ter 9, né? Verdade. Esse amanhã aí a gente está falando... hoje, em tese, é quinta-feira, tá, pessoal? Então foi ontem. Entendeu? Foi ontem, quarta-feira, né? Mas partindo para esse lado mais prático, né? Como é que é ter família no século XXI? Ser crente, ensinar valores em um mundo com tantos atrativos. A gente falou tanto aqui sobre essa questão
do pecado, da tentação, não é? Como é que é ser pai, esposo, não é? Crente, no mundo de hoje? Extremamente difícil. Extremamente difícil. Por quê? Eu fui educado, assim, eu nunca apanhei os meus pais. Mas também, se eu desse motivo, com certeza, a frase mais temida lá em casa era o quê? Em casa a gente conversa. Essa era a frase mais temida que tinha na minha fase de criança. Hoje, se você falar isso para o filho já olha para sua cara e fala assim, vou ligar para o conselho tutelar. Vou ligar para eles. Aí você chega na escola, o professor está ensinando várias coisas que na verdade não tem nada a ver com escola, nada a ver com a educação que a escola tem que ensinar, né? Porque a educação ela tem que ser vem de casa, e a educação na escola é o quê? Você vai estudar matemática, você vai estudar português, ciências e assim. Agora o professor ele quer ensinar como deve ser o seu comportamento. Não, você tem que aceitar... É um dos grandes problemas dos tempos de hoje, não? Sim. Ah, se os pais têm uma ideia contrária, então o filho ele tem que seguir aquela ideia, não porque o pai ensina, porque a escola está ensinando, o professor está ensinando. Aí você pega professores que estudaram, não vou entrar no mérito de partido, mas professores que se formaram naquela época, hoje só querem falar de política na sala de aula. Mas ele é professor de matemática, ele é professor de português, ele tem que ensinar a regra de português, a regra de matemática. E uma criança que tem acesso fácil à internet, vários vídeos, esses dias a gente foi assistir um filme, basicamente para criança, e no filme ensinava uma criança a ser desobediente dos pais, afrontar os pais, os costumes da família, porque ela queria ser independente. Aí, como você ensina isso? Se a Bíblia já ensina outra coisa. Mas o maior problema hoje, que eu vejo, é que as famílias, elas fazem o quê? Elas usam a internet, usam a TV como babás dos seus filhos. E a Bíblia ensina o quê? Ensina o menino, ensina a criança no caminho que deve andar, que ele não vai se desviar dele. Esse no caminho não é só uma questão de semântica. É uma determinação, não é? Vamos dizer assim, da parte de Deus, no sentido de que o pai e a mãe têm que estar junto com a criança neste caminho. E não simplesmente apontar, não é verdade? Eu costumo dizer que é como um guia turístico. Você está no ônibus, onde tem um guia, você está no ônibus, no mesmo caminho, e o guia vai falando, do seu lado esquerdo tem uma catedral, não sei das quantas. Do seu lado direito tem isso. Então, guiar a criança no caminho é segurar na mão e falar, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Esse aqui já está certo, é isso que você deve fazer. Mas acima de tudo, é você, no seu dia a dia, dar um exemplo prático. Não adianta eu falar uma coisa e agir de outra forma. Então, costumamos dizer que nossos filhos, muita gente fala que a gente é duro, né? Vocês são muito duros com seus filhos. Mas os mesmos que falam que a gente é duro com os filhos, são os que elogiam nossos filhos. Por quê? Somos pais perfeitos? Não. Só que a gente procura mostrar no dia a dia o que é certo e o que é errado, e principalmente mostrar biblicamente o que é certo e o que é errado. A Bíblia, ela diz, né, que esse mundo ele jaz no maligno. Ligando a essa resposta que o senhor acabou de nos dar, eu vejo, pode ser que eu esteja errado também, se eu estiver, o senhor me corrija, mas eu vejo que a sociedade ela tem criticado, sem base alguma, no meu entender, a questão da família na forma que ela é estabelecida nas Sagradas Escrituras. Então, você observa um pai provedor, não é? Uma mãe cuidando dos assuntos do lar, né? A Bíblia, inclusive, lá, se não me falha a memória, Provérbios, né? Capítulo 31, vai dizer a respeito da mulher, né? E de como ela é valorosa, não é?
E justamente o mundo, ele tem dito que a mulher não é valorosa se ela cumprir aquilo que está estabelecido nas Sagradas Escrituras. Hoje há uma disputa, não é, por espaço no mercado de trabalho, por assim dizer, entre homens e mulheres, não é? E os representantes lá do grupo do L, né? E a gente observa que aquilo que a Bíblia estabelece como família, o padrão bíblico para a família, ele é combatido no mundo. Na questão da criação dos filhos, o senhor tem sentido essa dificuldade também? Porque os filhos eles podem aceitar ou não a repreensão. Né? Sim. Por quê? Porque eles estão no mundo e eles podem de alguma maneira ser contaminados, né, por esse tipo de instrução que o senhor acabou de mencionar, né? Que na sala de aula o pessoal só faz função à esquerda, né? Eles não fazem função à direita para cima, eles só fazem função à esquerda para baixo, né? Eles só desenham parábola para baixo, né? E do lado esquerdo. Então, como é que o senhor lida com isso, né? Com a dificuldade de compreensão que talvez exista por parte dos seus filhos? Não, graças a Deus eu não tenho essa dificuldade na questão de compreensão, né, dos filhos. Até porque quando a gente repreende, a gente não simplesmente chega ali, repreende, vira as costas e vai embora. Não faça isso, ou chega lá na vara de correção e lá. E vai virar as costas, deixa chorando e vai... Não. Tem uma explicação. A gente vai explicar o porquê que está fazendo, o que foi feito errado, por que não deve fazer. Então, depois disso, a gente corrige. A gente bate? Olha, não me lembro a última vez que eu dei um tapa. Ainda bem, né? Porque senão já pensou a lei da palmada, né? Ser aplicada, né? Pois é. Ô, Jesus. Mas hoje tem medidas mais fáceis, né? O castigo, né? A gente vai lá, ó, uma semana sem tablet. É o que um tapa. Se mandar escolher, de repente vai escolher um tapa para ficar sem o tablet. sem a Netflix, sem o YouTube. Então, mas o problema todo é que as pessoas querem repreender, mas não querem explicar o porquê. Voltando ao crente bitolado, muitos foram educados dessa forma. Os pais chegavam, batiam, e você não sabia por que estava apanhando. Até fazia ideia. Tem um ditado, né, que diz, eu não sei porque eu estou batendo, mas você sabe porque está apanhando. Mas... não é bem assim. Não é bem assim. Né? É interessante porque tem aquele outro ditado que diz que quem bate esquece, né? Quem apanha não esquece. Se você perguntar minha mãe, se você perguntar lá os pais, vai falar, você me bateu isso, por isso, por isso. Não, eu não. Mas o que acontece é que a gente não explica o porquê que você está batendo. Não sou um defensor de bater. Sou um defensor para ninguém me interpretar mal, né? Eu sou um defensor de corrigir. Como eu falei, hoje a gente não precisa bater para corrigir. Mas é necessário você explicar o porquê está corrigindo. O professor vai lá, aplicou uma prova, a criança lá, o aluno errou. Ele só coloca um X e dá um 0 na prova. Mas se ele não chegar lá no dia seguinte, pegar a prova, fizer uma revisão, explicar os erros ali e mostrar o que é o certo, aquele aluno jamais vai aprender o que é o certo. Hoje a nossa família, graças a Deus, ela está nesse caminho, porque a gente corrige, mas fala o porquê. E a gente tem até uma facilidade, porque quando a gente fala, só em olhar, fala, ó, já sabe que está errado. A gente pode até não afirmar isso, mas ele sabe que está errado. Eu sei o que é isso. Na minha infância, o meu pai não precisava falar, ele só olhava. Ele só olhava e a gente fazia igual o cachorro faz, né? Botava o rabinho entre as pernas e ó. Como eu falei, né? Em casa a gente conversa. Isso aí era a pior frase. Agora, pastor, existe família perfeita? Não. Não existe? Não. Nem cristã? Não. Eu acho que a cristã é uma das mais imperfeitas. A família perfeita é a família de Deus. Mas a nossa família, ela tem imperfeições. A gente está nessa época das redes sociais, né? E a gente vê que as pessoas só postam aquelas fotos maravilhosas ali, de passeios, né? De idas aos restaurantes, todo mundo rindo,
há uma felicidade tremenda, não é verdade? Mas é aquilo ali mesmo, a vida das pessoas é aquilo, existe essa perfeição contínua, né? Não é, né? Não é verdade, né? Não é. A minha mãe fala de um casal que na rua eram abraços, beijos, andavam de mão dadas, rindo, mas em casa quebravam tudo. E isso naquela época, né, da minha mãe lá, muitos anos atrás, não tinha redes sociais nem nada. Hoje ficou pior. Porque você coloca no Facebook lá, eu te amo. Em casa você nem olha pra cara da esposa, do filho. Tem aquela velha historinha que a gente sempre ouviu nas igrejas, né? Do menino que virou pro pastor e falou assim, a gente pode morar na igreja? Eu já ouvi com relação à esposa, né? Cada hora eu falo de uma coisa, né? Da criança ou da esposa, né? Ah, eu posso morar na igreja? Ah, por que não? Porque na igreja meu pai é assim, é assado, bonzinho, gente boa, mas em casa ele bate na gente, ele reclama. Mas hoje é a rede social. No Facebook, no Instagram, tem fotos de todo mundo abraçado. Você viu ali a minha família Bonito, né? todo mundo abraçado no Facebook. Aqui. Aí. Olha que maravilha. Agora, será que isso não está cooperando, né, para algumas pessoas terem algum sentimento de inferioridade, né, alguma depressão? Porque as redes sociais elas mostram uma vida inexistente. Né? A gente pode dizer isso. Porque ninguém é tão feliz o tempo todo, não é verdade? Sim. A gente tem as nossas dificuldades do dia a dia. Mas aquilo que é demonstrado nas redes sociais não é isso. Todo dia dá bom dia, todo dia diz que ama, fotos maravilhosas, não é? Sempre uma boa palavra para dar. Mas será que no dia a dia as pessoas são daquele jeito? E quem está vendo isso e que não tem essa dita vida perfeita, será que não é influenciado negativamente em achar que ele é menor do que o outro? Sim. Sabe por que eu gosto muito da Bíblia? O pessoal fala que a Bíblia é um livro escrito por homens, né? Ah, não é de Deus, porque foi o homem que escreveu. Lógico que foi o homem que escreveu. Imagina um cavalo escrevendo a Bíblia. Pois é. É meio esquisito, nem consigo As imaginar. pedras clamando, não, as pedras escrevendo. Não tem jeito, né? Complicado. Tem que ser um homem, né? É verdade. Mas, se você fosse escrever a história de um Deus, você como ser humano, escrevendo a história de um Deus, que é o que vai salvar a humanidade, que vai fazer e acontecer, você colocaria os defeitos nessa história? Ser humano? Não, claro que não. Eu ia florear ele da melhor maneira possível. Colocaria que esse Deus nasceu numa família onde tinha prostitutas, ladrões, assassinos? Não, de maneira nenhuma. Tudo perfeito. Teria que ser o perfeito. Eu amo a Bíblia porque ela não escondeu os defeitos das suas personagens. Você coloca o homem segundo o coração de Deus, Davi. Ele foi o quê? Assassino, adúltero. Chamado de sanguinário, inclusive, né, Davi? Desse jeito. O homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Eu acho interessante porque quando eu olho para esse tipo de pessoa, eu falo assim, poxa, tem salvação para mim. Deus me ama. Ainda bem, como diz o texto, né, a gente parafraseia, né? Ainda bem que Deus leva em conta os tempos da ignorância, não é verdade? Então, a gente é meio ignorante sempre, né? Tem que parar com essa ignorância, né? Usando ignorância interpretando a palavra ignorância de forma errada, né? Porque ignorância não é isso, né? Ignorância não é usar de bestialidade, não é de usar de nenhum maltrato, né? Sim. Ignorância é falta de conhecimento. Mas, né? Mas é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Hoje a gente olha para as redes sociais, a gente olha aquela vida perfeita e vai fazer um parâmetro. Aquela vida perfeita é a minha vida. Eu, Ezequias, olhando para o pessoal viajando pra caramba, comprando carro novo, fazendo churrasco todo final de semana. Como eu falei, a gente olha para nossa conta bancária, ela está no roxo. Eu vivo uma vida infeliz. De repente, no roxo dá para ficar azul, né? Tá quase lá, né? Do roxo pro azul, ou tá mais pro vermelho? Nada, já tá coagulando já para ficar... Mas o povo olha tem essa visão de pessoas, né, perfeitinhas,
quando se compara, vê que na vida dele não é muito ruim, ele é bem feliz. Isso leva pessoas a ter depressão, ansiedade. É o mal do século, ansiedade. Por quê? A ansiedade é o quê? Você ficar pensando muito no seu futuro. E se você comparar com o que você vê nas redes sociais, meu futuro não indica uma coisa muito boa, comparado com aquelas fotos, com aquelas postagens. E interessante porque essa pandemia fez todo mundo usar máscara, né? Mas a maioria das pessoas já usavam máscara há muito tempo. Antes de usar máscara. Muito tempo antes. Antes de usar máscara já tinha uma máscara no rosto delas, né? Aí quando a lei chegou, ó, tirem a máscara. Qual delas? Você tem que perguntar. Pois é. Bom, pastor, o senhor é empresário, né? Aliás, no final do nosso papo de quinta, você vai poder ver aí a propaganda da empresa dele, não é? For You, né? Diz For You? For You. For You Travel, clube de férias, né? Conta pra gente então o que você faz lá, como é que funciona essa empresa, o que ela fornece, né? E dentro desse fornecimento, né, de serviço ou produto que você venda, né, trazendo sempre para o lado do nosso tema, né, que é o cristianismo, como é que a sua empresa ela se relaciona, né, com a vida cristã? Então, nós somos uma operadora de turismo, né? Eu conheci essa operadora quando eu fui morar em Curitiba. Os caminhos de Deus muitas das vezes a gente não compreende. E lá eu encontrei, fui trabalhar num clube de férias, comecei a trabalhar com um amigo e esse clube de férias não deu certo e a gente tivemos que sair dali para outro emprego e a gente começou a trabalhar junto e fizemos uma amizade. O nome dele é Robson, mora em Curitiba. Uhum. E naquela a gente conversa bem, fala, eu tenho uma agência de turismo. E dali a gente começou a falar, poxa, vamos parar de trabalhar para outras pessoas e vamos trabalhar para a gente. Aí ele deu entrada no CNPJ e migrou de agência para operadora. Então hoje a gente trabalha como uma operadora de turismo e atende em todas as áreas do turismo, todas as etapas da viagem a gente atua. Inclusive, um dos produtos foi que você falou, né, que é o clube de férias, que proporciona viagens mais econômicas, hospedagens econômicas, que são em residenciais imobiliados. Como está aí, né, são diárias a partir de R$36. Prato bonito, hein? Bonito, o negócio tem que ser chamativo, né? Rapaz, eu como sou gordinho, né? Já fui olhar para a foto do meio. Já foi logo na foto do meio. Não fui na foto de cima, né? Que tem a piscina e nem na de baixo que tem a cama. Então, a minha mulher vai brigar comigo porque eu não olhei para a cama. Mas eu olhei para a comida. Mas tem tudo a ver, porque você pega aquela piscina, fica no sol um pouquinho, depois come essa comida maravilhosa e depois vai dormir. É desse jeito aí. É isso aí. O que mostra isso aí tanto no meio cristão, digamos assim, mostra que a gente também tem capacidade de ter coisas boas. Nós temos que ter coisas boas. Não é só para o mundo. Mas o crente pode tirar férias? Então, o pastor pode tirar férias? Pastor pode tirar férias? Existe essa polêmica, né? O pastor não tira férias. E se alguém ficar endemoniado? Pois é. Como é que faz? Né? Chame outro pastor que eu estou de férias. Então, esse dono da empresa, ele não é evangélico, mas ele é cristão e ele tem valores cristãos e eu acho que foi isso que a gente conseguiu caminhar junto. Mas independente da religião, a gente conseguiu está montando uma empresa aqui realmente forte e a gente trouxe aqui para o Rio para que pudesse ajudar as famílias a terem mais férias, mais viagens,
coisas que de repente você só via, não você, né, que é um professor já de cursos de teologia, entendeu? Mas pessoas assim como eu, mais simples. Olha só, hein? Que pode... A pessoa humilde. A pessoa humilde fala essas coisas. Que pode viajar com... aproveitar coisas boas com um preço mais baixo. Essa é a nossa proposta. Essa é a proposta da For You Travel. Assim, eu fiz essa pergunta e pode aparecer para algumas pessoas, né, que vão ver esse vídeo depois um pouco estranho, né, ligar o cristianismo à atividade profissional, mas fatalmente para nós que somos crentes, né, nós que somos cristãos, a gente procura embasar a nossa vida em princípios cristãos. Né? Então, isso acaba sendo, de certa forma, um diferencial. Por quê? Porque os princípios cristãos vão nortear as suas ações, não é verdade? As suas tomadas de decisões. Então, em tese, e deveria ser assim com todos, aí a gente vai dizer, né, que nem todos fazem isso, colocam ali a capa do crente, mas na verdade, né, acabam não respeitando o nome de Deus, né, não respeitam, né, a santidade de Deus no seu trabalho. Né? Por isso que eu estava falando, né, a respeito da necessidade que a gente tem de procurar aplicar princípios cristãos na nossa vida comum, né? Seja no trabalho, seja na criação dos filhos, no entretenimento. Não é? Agora, eu só acho que isso é possível. A gente estava falando, né, a respeito do crente, a questão das férias, né, que muitas vezes se questiona por que o pastor vai tirar férias. Né? Eu lembro que o pastor Lourenço, né, ele dizia que antigamente eles falavam que a ajuda de custo, por exemplo, que o pastor ele recebia, chamava prebenda, né, e era tido como coisa de vagabundo. Né? Era uma pessoa que não tem função pública e, enfim, recebe ajuda de terceiros. E como é que funciona isso? É complicado ainda hoje, viu? Século XXI. Eu não sou pastor em tempo integral da igreja. Eu sou pastor auxiliar. Mas o nosso pastor, ele é pastor integral da igreja. Então, digamos assim, ele é funcionário da igreja. E a Bíblia nos ensina que o obreiro é digno do seu salário. Ele faz jus a um trabalho, faz jus ao seu salário. Uma vez que ele está ali, vamos colocar, ele levanta às 8 da manhã, às 8 da manhã ele está à disposição da igreja. Eu não sou integral da igreja, mas se uma pessoa me ligar meia-noite me pedindo oração, eu vou falar para ele, não vou te atender. Aí ele vai falar assim, mas você não é pastor? Eu tenho que atender, mas não é, entre aspas, não é meu trabalho, né? Então por que ele não pode receber um salário por isso? Ele fica ali à disposição da igreja, ele está trabalhando. Só que a gente não vê isso como um trabalho. As pessoas veem isso, como você falou, é vagabundo. Ele pode trabalhar, lógico, né? A gente tem que fazer uma balança, né? A gente colocar isso na balança, porque às vezes tem igreja que não tem realmente condições de manter um pastor. O pastor às vezes tem como trabalhar. Por exemplo, meu trabalho me dá essa liberdade, né? Eu tenho uma flexibilidade de horário que eu posso conciliar. Uhum. Então não tenho por que eu receber da igreja, uma vez que eu tenho um trabalho. Agora, existem igrejas que demandam muito tempo do pastor. O pastor esgota a energia dele ali. Aqueles que mais sofrem no ministério pastoral é a família do pastor. São os seus filhos, é a sua esposa. Aí por que não pode ter férias? Eu sendo pastor auxiliar, mesmo na outra denominação que eu era, eu quase não tinha tempo para minha família. Eu trabalhava, igreja, trabalhava, igreja, trabalhava, igreja. E a família? Então, a gente precisa realmente de tirar um tempo para a família, a gente precisa ter esse momento. E o crente tem que entender, o cristão tem que entender, que ele é cristão 24 horas.
Mas isso não significa que ele tem que estar 24 horas na igreja. Qual é o meu nome? Meu nome é Ezequias. Mas se você perguntar para todo mundo que me conhece, meu nome vai ser o quê? Pastor. E tem gente que nem sabe que o meu nome é Ezequias. Ninguém nem fala que é Ezequias, né? Não. Só chama de pastor. Pastor. Ah, o pastor. O pastor. Qual é o nome do pastor? Às vezes nem sabe meu nome. Eu trabalho com um rapaz que era da nossa igreja, ele agora também da nossa igreja lá. E ele, na reunião de trabalho, me chama de pastor. Aí eu já falei com ele, cara, você não precisa me chamar de pastor. Porque aqui no trabalho eu não sou pastor. Aqui no trabalho eu sou Ezequias. Aí, mas eu não consigo dissociar o seu nome do seu título. Então, existe essa dificuldade. As pessoas veem assim, né? Inclusive, pessoas que nem da igreja são. Chamam de pastor, ponto. Não vejo problema nisso. Só que a gente tem que saber separar o momento que é para a família, o momento que é para o trabalho, o momento que é para a igreja. E mesmo eu sendo 24 horas cristão, eu tenho um tempo para minha família, eu tenho um tempo que é só para mim, eu preciso disso. Porque você vê hoje muitos pastores se suicidando. Pois é, né? Isso é um assunto gravíssimo. Né? É algo que é quase inexplicável no sentido de como a gente encara, né, a pessoa do pastor. Porque para os membros comuns da igreja, né, os outros membros da igreja, o pastor é um ser perfeito. Sim. E aí, quando acontece uma situação dessa natureza, não acende uma luz amarela, acende uma grande luz vermelha, né? Porque ninguém espera que uma situação dessa possa acontecer. Né? São 2 pontos, né? Eu fiz uma reunião no Conselho de Pastores da igreja e lá a gente ficou sabendo, foi no início do mês, que um pastor de uma igreja grande lá em Volta Redonda, ele, em determinado dia, ele entrou na igreja, simplesmente quebrou tudo. Quebrou absolutamente tudo. Aí tiveram que conter ele com os bombeiros foram lá, contendo com camisa de força e tudo, sedativo, levaram ele para o hospital. Aí quando ele recobrou a consciência... Teve ninguém que disse que era coisa do capeta, não? Ah, com certeza. E principalmente depois, porque quando ele voltou assim, o que ele fez? Ele pegou uma corda, um cadastro, sei lá o que ele arrumou lá e... Meu Deus. Agora a pergunta é exatamente essa. Muitos falaram que era, com toda certeza, falaram que era coisa do capeta. É demônio. O pastor ficou endemoniado. Eu tenho certeza que pouquíssimos foram perguntar o que estava acontecendo com ele na vida do pastor. Pois é. Ele deixou uma esposa grávida de 8 meses. E esse é um grande problema. Por outro lado, existem os pastores que cometem pecado, né, que a igreja chama de caiu. Esses pastores que caem, ninguém dá a mão para levantar. Não estou generalizando, né, lógico, mas nós somos igreja e nós pregamos que Jesus veio para perdoar nossos pecados. Jesus veio para nos dar uma segunda chance. Mas o pastor ele não tem direito de segunda chance. Se o pastor pecar, ele vai para o inferno, porque a igreja joga ele no inferno. Que triste, não? Eu estou rindo aqui, mas é um para não chorar, né? Para não chorar, porque mas é um assunto complicado. Verdade. Né? Falar nisso, onde que o senhor está congregando agora? Como é que é o nome da igreja? Como é que o pessoal faz para achar? Então, eu estou servindo como pastor na Igreja Batista Ministério Reviver, no bairro Verôme, aqui em Angra dos Reis, pertinho do posto ali da Verôme, o SPA da Verôme ali. Os cultos são quintas e domingo e tem uma página no Facebook, IBMR Reviver Angra dos Reis. Pastor Gerson é o pastor da igreja, filial da igreja em Volta Redonda também, pastor Kennedy. Estou lá há cerca de 6 meses, 5, 6 meses. Começando ainda lá. Lá aderiu a essa novidade da transmissão do culto ou o pessoal não transmite pela... Transmite, tem uma página aqui, tem um perfil aqui no Facebook, né, um canal que é da igreja também, Igreja Batista Ministério Reviver Angra.
E tem os cultos de quinta e domingo que são transmitidos. Os créditos a gente também vai colocar, né? O endereço na internet, todo mundo vai ficar sabendo aí então, né? Onde achar o pastor Ezequias, né? Qual a igreja que ele está congregando, e lá perguntar para ele se a conta dele está azul, está vermelha ou está roxa. Vai depender, se o povo começar a ajudar, sabe? Se quiser depois eu deixo meu Pix no final ali. Vocês... Pix. Isso aí é um negócio. Tem um videozinho, né? Não me critique, né? Faça um Pix. Faça um Pix para mim, não é isso? É desse jeito. Eita. Pastor, gostaria muito de agradecer a sua participação, o fato de o senhor estar aqui, né, nessa estreia do Papo de Quinta. E se o senhor tiver mais algum recado, uma mensagem para deixar para o pessoal, aí o senhor fica à vontade. Como pastor, tenho certeza que o senhor tem algo para falar da parte de Deus para aqueles que estão aí, que estarão nos assistindo. Então, vamos lá. O prazer foi meu, é meu de estar aqui, né? A honra de estrear esse Papo de Quinta. Mas o que eu tenho para falar é o seguinte. Jesus, ele veio, a gente comemorou a Páscoa no final de semana agora, e muitos deram valor mais ao coelhinho do que ao Cristo. Mas se não fosse por Jesus, hoje não estaríamos aqui, e principalmente não teríamos direito à salvação. E Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 8, e ele diz lá que nada nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus. O mundo não é um lugar fácil de se morar. Nós não estamos vivendo uma época boa, estamos vivendo numa época difícil para educar filhos, para trabalhar, como a gente falou aqui. E às vezes você pode ter aquele medo, será que eu vou ser salvo? Será que Deus me ama? Será? E Paulo nos garante no capítulo 8 de Romanos que nada nos separa do amor de Cristo. E o que eu quero deixar para você é, independente do que você fez, independente do que você faz, se arrependa. Porque no momento que você se arrepender e clamar ao Eterno, o seu Espírito ele vai vir até você, vai te trazer paz, e você vai ter a certeza da salvação. Ainda é tempo. Estamos no século 21. Por mais que muitos não acreditam, Jesus está voltando. E esse mundo vai ficar muito pior. Mas é o momento da gente se apegar a Deus, buscar, clamar e invocar enquanto Ele está perto. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado, né, por sua participação aqui no nosso Papo de Quinta. E a todos vocês que estão ou estarão vendo, né, em algum momento esse vídeo, eu quero agradecer também a todos vocês. Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal SB Cursos Livres TV. Né? Nós vamos ter uma periodicidade para este programa chamado Papo de Quinta. Temos lá alguns vídeos de estudos também já disponibilizados para você assistir, não é? Mas se inscreva lá e clica no sininho também para receber as novidades, Né? Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente noite ou um excelente dia, né? Não sei em que momento que você vai estar vendo este programa. Que Deus te abençoe.
Oi, gente. Eu estou muito feliz em anunciar que o meu primeiro livro está à venda em todas as lojas da internet. Reflexões sobre o Deus da Bíblia e sua relação com a humanidade. Você encontra em todas as lojas da internet e, nesta versão, você encontra apenas na Amazon.com.br. Então vai lá na Amazon, você compra esta versão Amazon, ou então em todas as demais lojas da internet esta versão, ok? Boa leitura, que Deus te abençoe.